Estamos de volta com esse programa que eu adoro, o quadro Sem Demagogia, onde os melhores especialistas participam e falam mesmo a verdade sem demagogia. E hoje o tema abordado é carência afetiva. E hoje nos nossos estúdios estamos recebendo o especialista comportamental Arthur Sena. Seja muito bem-vindo ao Fusão Mix, Arthur. Faça suas considerações. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Fusão Mix aqui, de vocês, para estar participando e espero poder contribuir um pouco, tirando dúvidas sobre questões de psicologia. Com certeza, Arthur. Tem muitas perguntas, inclusive, olha, tem um questionário aí, que eu sei que você já está preparado. O Igor também tem algumas perguntas, né, Igor? Mandaram algumas perguntas aqui pra gente? Mandaram algumas perguntas pra gente, inclusive uma pergunta que todo mundo tem passado, que é a depressão, né? Será que a carência afetiva ela tem levado à depressão? Quem pergunta é a Miriam de Campinas. Olha, não necessariamente a depressão pode ser causada por carência afetiva. A depressão ela tem vários, como qualquer outro comportamento, né? Ela é multideterminada. Então pode ser também causada pela carência afetiva, pode ser também questões hormonais, né, déficit, às vezes na produção de algum hormônio, né, e isso pode levar também à depressão, não necessariamente à carência afetiva. Muito bacana esse ponto. Inclusive, ainda, Arthur, tem uma pergunta aqui do Júlio, o Júlio de Paulínia. O que seria a carência afetiva, né? Será que é um grupo de problemas? Até que ponto é patologia ou precisa de uma ajuda profissional também nesse aspecto? Bom, isso é interessante, né? Quando a gente fala em carência afetiva, a gente está colocando um grupo de comportamentos, né? Sempre é bacana eu salientar aqui que a abordagem que eu sigo é a análise do comportamento. Então eu vou falar sobre esse viés, né? Mas tem outros vieses, né? Mas dentro da análise do comportamento, a gente compreende que é um grupo de comportamentos que podem ser considerados patológicos dependendo da quantidade, da frequência, né, da intensidade com que eles são emitidos pelo sujeito, né? Nesse sentido, um excesso de dependência do outro, né? No relacionamento, seja conjugal, seja entre amigos, né? Um medo excessivo de perder também aquela outra pessoa, uma falta, a certo modo, de dependência. A autoestima está ligado à falta de afeto familiar? Ou alguém muito seguro não teria essa carência afetiva? Ou em algum momento, Arthur, qualquer um pode desenvolver essa carência, essa dependência, né, questão da autoestima? Sim. Quando nós vamos falar sobre seres humanos, né, independente do gênero, as pessoas podem sim desenvolver carências afetivas. Nós somos indivíduos sociais, então há uma natural necessidade de afeto, de dar afeto, né? De ser reconhecido pelo nosso esforço, de reconhecermos também. Agora, quando isso começa a ficar um excesso, você se prender muito à necessidade do outro, né? E aí começa a gerar déficits, né, de autoconfiança, aí sim é considerado uma coisa patológica. Tem mais perguntas também, né, Igor? Tem uma aqui que, inclusive, eu fiquei muito curioso também, porque essa aqui, quem mandou, acho que conhecia um pouquinho do assunto. Porque essa palavra, particularmente, eu não conhecia. Okay. A psicoterapia ajudaria para amenizar essa carência? Seria algo progressivo ou que pode piorar? E essa carência pode levar ao comportamento autodestrutivo? Tá, vamos lá. É importante salientar que não é uma receita de bolo, vamos falar assim. Então, nem todas as pessoas que têm, vamos falar, problemas semelhantes vão se desenvolver nesse problema de maneira igual. Então,
a gente tem que contar com todos os recursos também que aquele ser humano tem. Então, questões familiares, né, instituições, né, culturais, religiosas, que eles podem ter suporte, né, acesso, por exemplo, a médicos, né, por exemplo, psiquiatras ou a psicoterapeutas, né, independente da abordagem, e aí isso vai influenciar na maneira como a carência afetiva, quando a gente considera patológico, né, vai se desenvolver. Então, não necessariamente a pessoa vai desenvolver problemas, vamos falar assim, de prejudiciais a ponto de chegar a atos extremos, né? Acho que tem mais alguma parte aí nessa... em relação a ajudar, né, a psicoterapia, que essa questão foi, né? Vamos lá, com certeza vai ajudar. A psicoterapia está presente, né, na nossa sociedade para promover o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, a autoconfiança. Então, nesse sentido, a pessoa primeiro vai compreender o porquê que ela está agindo, está emitindo comportamentos, vamos falar assim, indesejáveis, né, que podem prejudicar as pessoas que convivem com ela ou a si mesmo. E aí, a partir desse ponto, começar a desenvolver um repertório de comportamento que a gente costuma chamar dentro da análise do comportamento de comportamentos desejáveis, né? Comportamentos que vão promover uma autoconfiança, um autoconhecimento, né? Uma escuta mais ativa na hora de poder e mais crítica, né, no sentido, não num sentido pejorativo, né, mas uma crítica, né, construtiva, né, na hora de tratar o outro, né, e de receber uma mensagem, interpretar, né. Então isso com certeza vai auxiliar, por exemplo, num problema de carência afetiva, a psicoterapia. Esse é um tema muito abordado, muitas pessoas querem saber, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso. E olha que tem muitos, inclusive telespectadores participando. Tem mais pergunta aí, né, Igor? Sobre as agressões físicas e as verdades... Mas vamos indo. Deu uma engasgadinha aqui. Faz parte do Fusão Mix, a poção. Mas uns tapinhas nas costas vai. As agressões físicas, as verbais... isso seria, tipo, por alguém projetar um parceiro ideal... ou alguma coisa assim, por isso que isso ocorre? Tá. Questão de agressão física, de agressões verbais, isso já está ligado pode estar ligado à carência afetiva, mas isso não tem relação direta com carência afetiva. Às vezes uma pessoa que tem vamos falar assim, um déficit comportamental, que não sabe lidar com frustrações, com críticas, às vezes a crítica inclusive é construtiva, né? Mas ela não aceita bem e não tem repertório, vamos falar assim, desejável, né? De argumentar, de contra-argumentar, né? De saber até que ponto levar para o pessoal, até que ponto não precisa levar para o pessoal. Isso está muito mais ligado à história de vida em si do que necessariamente a uma carência afetiva. Tanto é que nem todo mundo que sofre de carência afetiva vai ser um agressor verbal, um agressor físico. É aquilo que eu falei, não podemos analisar como uma coisa, vamos falar assim, um rótulo, uma situação... eu até brinquei, né? A receita de bolo. Cada pessoa vai ter uma história e vai reagir diferente, mesmo que os momentos se pareçam. É igual irmãos. Você tem irmão? Tenho 15. 15 irmãos. Com certeza, mesmo com idades próximas, vocês não são iguais, são? Ah, não, a gente é diferente. Eu acho que eu sou mais bonito. Pois Espero que eu seja, pelo menos. Ele tem autoestima, né? Então, tem que já uma sua, né? Precisa... autoestima elevada, né? Exatamente. Então, cada pessoa vai agir diferente de acordo com a situação e de acordo com o repertório que ela tem. E é capaz, tipo, essas pessoas que têm essa carência, esse negócio, buscar refúgio com álcool ou algo ilícito? Tipo, a tendência é maior? Novamente, não necessariamente.
a carência afetiva em si não vai levar o problema com álcool, com abuso de outras drogas, né? Não somente o álcool. Então, às vezes é uma questão orgânica, a pessoa tem algum problema, né? Às vezes foi uma questão social que desenvolveu desde criança, né? Começou às vezes a usar, né, drogas, né, que popularmente se chama de, embora seja recreativa, né, mas são ilícitas, né? Maconha, cocaína, determinados tipos de drogas, e isso foi se desenvolvendo até viciar, e paralelamente a esse problema, a pessoa também pode ser que seja uma pessoa que tenha problema com carência afetiva, mas não é uma situação de causa e efeito, entendeu? São problemas que acabam agregando naquele sujeito, né? E aí vamos falar assim, vai virando aquela bola de neve, né? São vários problemas e que vai acabar tendo uma correlação porque é uma única vida, é um único sujeito, né? Compreendi. E tem mais perguntas ainda? Muita gente participando, obrigada pelo carinho. Tem mais pergunta, Igor? E um recado que você daria para os pais, para ver se tem, onde ele pode notar onde o filho pode estar se perdendo nesse caminho ou tendo essa dependência. Tá ok. Olha, e os sinais, de repente, até te cortando também, né? Porque a família precisa estar atento. Por que o comportamento do meu filho mudou? Está dormindo muito? Está agressivo? Quais são esses sinais de alerta? Tá ok. Não somente para os pais, a gente fala para os pais que às vezes a gente tem uma tendência a acreditar que o adolescente, né, está no início, vamos falar assim, da fase adulta, está começando a ter realmente mais relacionamentos amorosos, sexuais, tudo, né? Então, pensa, às vezes, de maneira, às vezes até equivocada, que eles são mais frágeis, né? Mas isso está ligado, na verdade, a toda uma história de vida, como eu havia falado, a todo um suporte que a pessoa tem acesso, né, como família, instituições, né, culturais, religiosas, né, psicoterapia ou não. Então, isso vale para todos. Às vezes você percebe no seu colega de trabalho, às vezes você percebe no seu colega de infância, né? Então, a dica vai para todos. E às vezes para si mesmo, né? Por que não? Às vezes a gente percebe problemas nossos mesmo. Então, quando a gente percebe um excesso de dependência do outro, né? A pessoa sempre precisa daquela opinião ou só faz as coisas baseado no que terceiros falam, né? A vida da pessoa costuma ser baseada no outro, né? Ou fica extremamente necessitando da aprovação do outro. Então, nesse sentido, seja pais, seja amigos, seja irmãos, né, perceberem, ou a própria pessoa, é interessante procurar uma psicoterapia, ver o que está acontecendo. Em relação à medicação, eu até tenho uma pergunta pessoal. Eu conheço muitas pessoas que iniciam a terapia junto com o psiquiatra. Certo. E fica bacana essa junção, é importante o medicamentoso e a terapia. Mas no meio do processo eu percebo que quando melhora, entre aspas, com a terapia, para a medicação. Né? Tá ok. E o que você fala sobre isso? Realmente é importante, sim, a medicação, né? Se o profissional avaliou, é porque é verdade. E precisa parar com esse mito de que vai criar dependência. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, claro, para as pessoas entenderem um pouquinho essa questão, né, Arthur? Claro. Na verdade, tem um grande tabu, né, em relação ao trabalho do psicólogo e do psiquiatra, né? É muito triste, né? Na verdade, é uma falta de educação mesmo da população de ter esse conhecimento, né? Não falta de educação no sentido pejorativo, mas que não receberam essas informações. Então, acredita-se que quem vai para psicólogo ou para um psiquiatra é louco, ou se eu ficar indo nesse tipo de profissional eu vou ficar louco, ou o que as pessoas vão pensar, é sinônimo de fraqueza. Isso não tem nada a ver, pelo contrário, né? É um sentido mais de amor próprio, de cuidado de si, né? Quando você procura um profissional da psicologia, um profissional da psiquiatria.
Essa questão, eu acredito que quase todo profissional da saúde, seja da psicologia, da psiquiatria, acaba enfrentando. A pessoa, um clínico geral, né, passa um remédio, um antibiótico, né, ou no caso da psiquiatria, né, um remédio psiquiátrico, né, e a pessoa começa a apresentar melhoras e ela para. No caso do psicólogo, não tem a intervenção medicamentosa, né, mas a pessoa tem o alívio dos sintomas, né, da vida, começa a ajeitar, aí não volta mais na terapia, às vezes não dá nem notícia pra gente. Exatamente. Você fala, e aí, né, o que aconteceu? Aí você vai, aconteceu, né? entre aspas, né, caçar o cliente para ver se está tudo bem, né? Do psicólogo. Ou não, né? E em relação à medicação, a parte a parte de medicação, o que acontece? É de extrema importância um trabalho multiprofissional. Caso nem todo paciente, nem todo cliente, né, que vai à psicoterapia, ele precisa de questões medicamentosas, né? Entretanto, aqueles que já precisam ou que já entram na psicoterapia encaminhados, por exemplo, por um psiquiatra, é interessante esse diálogo, esse trabalho multiprofissional, porque inclusive vai poder ser feito um planejamento, né, de às vezes tentar retirar alguma medicação ou colocar ou mudar a dosagem, e isso com certeza é nível técnico do profissional da medicina, né, do psiquiatra. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se automedicam e aí falam, é culpa do psiquiatra. Na verdade não, né? É feito um estudo, olha, começa com essa dosagem, depois vai aumentando. Como é que você está se sentindo? Por isso a importância de procurar um bom profissional, né? Claro. E eu até queria que você falasse um pouquinho, Arthur, da sua abordagem. Seria comportamental? Isso. Como seria esse trabalho em relação à carência afetiva? A gente tem uns minutinhos. Eu sou analista do comportamento, né? Eu tenho, em especial, trabalho com a psicologia radical, né, que é de raiz, né, não radical de agressivo, né, não, mas que é de raiz, né, skinneriana. E nós trabalhamos com função do comportamento, né. Nós vamos sempre perceber o sujeito interagindo com o meio, e quando nós dizemos o meio, não quer dizer apenas o ambiente externo, mas inclusive o ambiente, vamos falar, interno, né? Coisas que nós definimos como comportamentos encobertos, né? Pensamentos, sentimentos, né? Todas essas questões nós vamos trabalhar. A interação dele, como que ele afeta o ambiente, como o ambiente afeta o comportamento dele, basicamente, e ver as funções do comportamento, né? Então, por que a pessoa emite esse tipo de comportamento, né? O que levou na história de vida dele, ele está agindo hoje, né? Então, pensando em nós mesmos, né? Eu tenho um problema igual nós estamos conversando aqui, a temática aqui de carência afetiva, né? Quais os déficits, quais coisas dentro da minha história de vida, né? Quais elementos, né, que faltaram ou que tiveram em excesso na minha vida que levaram a esse problema, né? Como eu ajo, né? O que está mantendo esse comportamento, né? Bom, foi um bate-papo maravilhoso, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente deve sofrer com essa questão da carência afetiva, né, Igor? Foi incrível, né, o bate-papo. Você gostou? Sim, é bom que tem um aprendizado e os pais também se tocaram, tanto não só os pais, os amigos, os irmãos, as irmãs, meus 15 irmãos. Eu não tenho irmão, mas, né, a gente, enfim... Te emprestou. Te emprestou? Claro. A família, né? Família também tem algum problema. Você tem 15 para escolher. Tem 15, né? Promoção. Como a gente não tem crush, né, Igor? A gente tá brincando um pouquinho, que a gente já vai entrar no clima do próximo quadro, Notícias Bizarras. A gente não tem um crush, mas o Arthur tem. Ele tem, viu? A Juliana, né? Isso. E ela é psicóloga também, Arthur? Ela também é psicóloga. Pode ficar à vontade, mandar um beijo, um abraço, declaração, casamento. Um beijo. Eu agradeço também por ela ter vindo aí dar o apoio, que a gente fica um pouco nervoso, né?
Faz parte. Na gravação. Faz parte, né, gente? Tá. E agora nós vamos com Notícias Bizarras. Você vai rir muito, não sai daí.